Às vésperas do 1º de maio, o Brasil vive uma crise na geração de empregos. 13 milhões de pessoas estão desempregadas. Para analisar os desafios das relações de trabalho, nós contamos com a presença da advogada associada no Instituto de Estudos Empresariais, Gabriela Bratislam, e a advogada trabalhista, Renata Gaber. Sejam bem-vindas. Obrigada. Bom, vamos primeiro, gente, tentar entender o que está acontecendo na concepção de vocês no Brasil, nesse momento que a gente está vivendo, especialmente depois da reforma trabalhista. Dá para a gente entender que o desemprego no Brasil sofre ainda com aquela crise que começamos no início de 2016, podemos dizer assim, a crise mais profunda, ou ainda é muito cedo para a gente ver resultados nessa mudança que aconteceu, em especial a reforma trabalhista. Começo com a advogada Renata, depois, por favor, tenha a bondade. Eu estive procurando, a partir do convite de vocês, um pouquinho para pontuar um momento. Aí entro lá no Diese. As notícias do Diese demonstram que há um crescimento nesse desemprego, há um crescimento do subemprego de 15 para cá. Eu não sei analisar economia, porque não é a minha formação, mas eu acho a sensação, o que me parece é que se a gente tinha a crise de 2015, ela continua, mas ela não, se ela não é a mesma, ela foi aprofundada por motivos outros que colaboram para o aumento da crise. Então, por exemplo, a questão do desemprego, há um aumento do subemprego, e a reforma trabalhista propicia esse aumento do desemprego. Então, não há aquela solução dos postos de emprego como era a proposta inicial, e aumentando o subemprego num percentual bastante expressivo, e há também muita expressividade entre as pessoas que são autônomas, vamos dizer assim, que se empresariam, e que também têm o subemprego e não têm, então, previdência por conta disso. Quer dizer, esta crise, essa precarização da relação aumenta toda uma questão, toda a crise econômica. Bom, a gente tem um debate aqui e, obviamente, a gente pode ter devemos ter diferentes pontos de vista. Aqui eu falei sobre a reforma trabalhista, Gabriela, falei também sobre a crise econômica que passamos e ainda parece que não nos recuperamos por completo, Mas posso associar também questões culturais. Lembro aqui de 2 autores que são bastante discutidos dentro da universidade, especialmente no campo da educação, por exemplo. Maurício Lazarato fala sobre o que a Renata acabou de falar, que é a precariedade, a precarização no mercado de trabalho, do trabalho. Há outros também, e aí um sucesso, um livro, lembro aqui do Sapiens, de Yuval Harari, que fala sobre as mudanças, as transformações que a gente também está vivendo com novas tecnologias, que estão acabando com empregos tradicionais, trazendo novas oportunidades de emprego, novos tipos de emprego. Dá para a gente somar tudo isso nesse caldeirão ou é bem específico o que a gente vive no Brasil, na tua concepção? Esses dados que foram divulgados pelo IBGE agora, eles não englobam apenas os empregos formais, eles englobam os subempregos que são classificados, são os autônomos que constituíram um CNPJ e aqueles que não constituíram um CNPJ. Então, na verdade, realmente, a gente teve, nesse último trimestre, de fato, um aumento no desemprego, de pessoas que não estão ocupadas. O nosso pico de desemprego ele se deu em 2014, depois nós tivemos uma leve baixa, que deu, acho que a mínima, em novembro, dezembro de 2017, e depois nós voltamos a aumentar o desemprego. Mas eu acredito que mais pelo fato da insegurança jurídica até da reforma trabalhista, porque após a reforma nós tivemos uma edição de uma medida provisória, e essa medida provisória, ela deixava claro alguns pontos da reforma trabalhista e ela não teve a continuidade, ela caiu, essa medida provisória. Então, pela insegurança também que a reforma trouxe alguns pontos, pode ser que a gente não tenha dado aquele pulo que deveria ter. Alguns contratos foram dispostos nessa nova modalidade, nas novas modalidades apresentadas pela
pela reforma, como os intermitentes, e eles estavam muito bem regulamentados na medida provisória. E quando a medida provisória caiu, esses contratos ficaram num limbo novamente. Sim. Então, mas acho que é mais uma questão de fator de crise. Teve a queda, então, da ex-presidente, assumiu um outro presidente por um tempo, a gente tinha a incerteza de quem seria eleito, mas hoje, inclusive, foi aprovado uma medida provisória da liberdade econômica, às 4h30, em Brasília. Acredito que também esse seja um passo para novos rumos do empresariado brasileiro. Sim. Também. Ainda sobre essa perspectiva, para a gente encerrar esse primeiro momento, essa introdução, lembrei de outro, aí é Michel Foucault, que fala sobre o empresário de si mesmo. Há uma tendência de empresariarmos nós mesmos, entendendo como somos, né, não só a empresa, mas nós somos a empresa, e nós devemos, às vezes, produzir. Fico pensando se há uma relação com essa informalidade. Dá para a gente separar... vocês podem nos explicar o que é o informal mesmo, ou aquele, por exemplo, que saiu de um posto de trabalho com carteira assinada e abriu sua MEI, ou foi contratado de forma terceirizada. Esse não configura, de certa forma, então, o informal, para a gente poder entender, né, como é que cada um está se situando hoje. Eu diria que a relação precária, ela se dá por outras condições. Se você sai do trabalho de carteira assinada e abre uma empresa, ainda que seja uma MEI, e ali você empresaria, é uma situação. Tá? Então, tu sais da condição de empregado para a condição de empresário. A MEI não garante aqueles direitos tradicionais dos trabalhistas. Na verdade, mas é que a MEI é uma empresa. Sim. Agora, se esta MEI é uma prestadora de serviço para uma única empresa, é um trabalho sem contrato de carteira, entende? Quer dizer, é a máscara da subordinação que continua existindo para uma pessoa jurídica que em tese não é subordinada. Mas se isso acontecer... Isso é um trabalho. Quando isso acontece, por exemplo, como férias. Isso, exato. E quando isso acontece, é uma relação precarizada, uma relação de trabalho precarizada. Não significa que a pessoa ganhe muito menos ou coisa que valha, mas você coloca na responsabilidade daquele que está prestando aquele trabalho questões fiscais que antes eram da responsabilidade da empresa e passam a ser pessoais, né, por conta da MEI. Você continua tendo um trabalho, uma das características do trabalho formal é a subordinação. Tá? Então, não existe trabalho subordinado feito por uma empresa. Se tu trabalha só para uma determinada pessoa, tu és exclusiva daquela pessoa, entende? Se eu sou um terceirizado, eu tenho que poder prestar meu trabalho para mais de um. Aí eu sou um terceirizado, né? Compreende? Essas são algumas sutilezas. Agora, a precarização se dá por horas incompletas que me fazem diminuir o trabalho. Então, há um subemprego. O subemprego é uma relação que precariza a relação. Sim. Né? Precariza a tua condição. Na tua perspectiva, por favor. Eu ia dizer, porque tu trouxeste Hariri, né, que tem a nova forma, eu tenho alguns estudos nesse aspecto, assim, são coisas diferentes. Agora, a sociologia para o trabalho, ela mostra, e nós vivemos num momento onde esta precarização da relação, e aí, assim, tu tens também um conceito de precarização a partir de um momento em que a pessoa não se sente, passa por uma questão emocional, psicológica, de entendimento, tá? Não se sente vinculada àquele emprego. Até um determinado período da nossa história, nós tínhamos trabalhadores que se agrupavam e aquilo era um grupo. Aquele trabalho, aquela empresa era um grupo de pessoas que se identificavam ali, que se sentiam responsáveis e aquilo tinha um crescimento e uma dignidade na vida deles. Tá? A partir do momento em que essas relações começam a ser precarizadas, e aí há estudos que demonstram que a informática em alguns setores relativiza essa relação. Compreende? Porque eu vou ali apenas apertar um botão. Então, eu não me sinto, a pessoa não se sente integrando. Sim. Então, isto
também é um tipo de precarização. Tá? Então, essas mudanças pontuadas pela Renata, especialmente na questão do MEI, é uma tendência que vocês, por exemplo, até mesmo no Instituto de Estudos Empresariais, conseguem enxergar isso? Há uma mudança no perfil, né, do trabalhador, não sendo mais vinculado à empresa e tentando criar sua própria empresa, se vinculando em diferentes empresas nesse raciocínio? Eu acho que o que a Renata estava querendo falar é uma questão de terceirização de trabalho. Tá? Primeiro que, discordando da colega, até respeitosamente, advogada também, eu acho que não há problema nenhum em delegar essas funções de cuidar da questão fiscal, cuidar do seu horário, ao empreendedor individual, mesmo que ele preste aquele serviço apenas para uma empresa. Eu, como advogada trabalhista, eu poderia propor, em questão de ter horas limitadas no meu dia, que eu trabalhasse apenas para uma empresa. E isso não me faria uma vinculação trabalhista com essa empresa, seria apenas um desejo meu. Então, eu acho que realmente é questão de responsabilidade individual das pessoas, qualidade de vida também, mas a terceirização, ela é o que move o mundo, é a especialização de trabalho, a gente não pode ver ela como precarização. No Brasil, a gente tem uma proporção de 1:2 de criação de novas empresas no sentido de necessidade. Então, a cada uma pessoa que abre uma empresa por necessidade, 2 abrem por perspectiva de negócio mesmo. Essas pessoas, por necessidade, principalmente são aquelas que realmente perderam o emprego, precisam achar outras formas de fazerem uma renda para a sua família. E elas vão principalmente para o comércio e vão para a prestação de serviço, principalmente manicures, cabeleireiro, na hipótese de mulheres, prestação de serviço em geral. Eu acho que não é uma precarização e ali no Instituto nós temos diversos níveis de empresas, pequenas empresas, grandes empresas e empresas que se confundem com seus próprios empresários, pessoas físicas. Eu não vejo mal nenhum, inclusive como autônoma do direito, como profissional do direito, não vejo problema nisso de trazer a responsabilidade para o empresário. Bom, gente, eu vou pegar aqui um ponto da reforma que eu acho interessante. Eu posso estar errado agora, porque a minha memória às vezes falha. Tantas informações e notícias que a gente acaba não fixando. Mas, se eu não me engano, um dos últimos levantamentos, eu não lembro se é do DIEESE agora, fala sobre o trabalho intermitente, né, como uma das áreas onde houve um crescimento. Né? Vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Né? A Renata quer cena que é por aí. Então, o trabalho intermitente, essa modalidade de trabalho criada pela reforma trabalhista em 2017, aprovada no governo Michel Temer, esse tipo de trabalho, até explicando, por favor, me ajudem a explicar o que é o trabalho intermitente e como é que a gente pode analisar esse movimento, esse fenômeno que está acontecendo agora. Vou começar com a Renata depois e, na sequência, a gente inverte também a ordem. Bom, o trabalho intermitente é aquele que é prestado né, pelas horas que o tomador do trabalho necessita. Né? Então, essa pessoa é chamada para prestar trabalho hoje, amanhã, daqui a 2, 3 dias. Essa é a intermitência. Né? Eu estabeleço um vínculo e respondo quando tu necessitas do meu trabalho. Sim. Eu não tenho números, né, mas eles, assim, aqui, mas até onde eu acompanhei, né, há uns meses, ele vincula muito com uma diminuição muito grande da renda das pessoas. E é nesse aspecto que ele é tido por esse número como subemprego. Porque ele, ainda que você esteja vinculado a algum tipo de trabalho, ele não está sendo suficiente para a manutenção da vida. Né? Então, é uma relação menor. Sim. Ele tem números, eu não sei qual é o percentual dele no mercado. Esse tipo de contratação responde a que percentual hoje, eu não sei se a colega tem, mas ele, até aonde eu tenho as informações, ele responde por uma queda sensível da economia do trabalhador. Gabriela, como é que vocês enxergam o trabalho intermitente? É uma possibilidade de geração de empregos ou precarização? Eu acho que é o contrário do que a colega falou, eu acho que é uma geração de empregos. Eu acho que é justamente aquelas pessoas que seriam freelancers, que faziam o bico, elas passaram a ser formalizadas. Apesar do que eu informei antes,
existia uma medida provisória que fazia uma regulação desse trabalho e ela não existe mais. Ela caiu, como a gente poderia dizer. Então, ela dificultou um pouco algumas regras, principalmente para o desligamento, porque havia, antes da medida provisória, uma previsão de uma rescisão parcial que hoje não existe mais. Então, a princípio, o trabalho intermitente ele é feito uma rescisão normal. Então, não mudaria tanto nesse sentido. Sim. Ela também é um pouquinho burocrática, porque a cada período de trabalho que essa pessoa presta, se gera uma mini rescisão. Então, ela é um pouco burocrática também. Eu acho que ainda há necessidade de fazer uma melhora nela e realmente tentar passar novamente uma medida provisória, passar pelo processo legislativo novamente para fazer com que ela seja realmente satisfatória para o empresário. Mas eu acho que é uma ótima forma da gente realmente fazer a vinculação do trabalhador à empresa, se assim ele desejar, se ele não quiser, por exemplo, abrir uma MEI para prestar o serviço para diversas empresas. Sim. E lembrando que a MEI ela tem os benefícios de INSS também previdenciários, porque o dono da MEI ele vai fazer aquela contribuição e, claro, com assessoramento de um advogado, de um contador, ele consegue fazer a contribuição correta e está bem segurado diante da Previdência. Bom, gente, você pode participar da nossa conversa, 99588-2374, pelo WhatsApp. Faça como o Felipe de Porto Alegre. Seja bem-vindo, Felipe. Não bastaria o Estado parar de atrapalhar a relação de trabalho para que chegássemos no pleno emprego e as empresas, em sistema de livre concorrência, tivessem que começar a disputar os empregados, gerando espontaneamente melhora das condições de trabalho para esses? Fica a pergunta do Felipe para vocês. Fiquem à vontade. Podemos inverter. Podemos, com certeza. Gabriela, por favor. Não, eu concordo que a gente tem que ter realmente uma livre concorrência no trabalho, ele tem que ser mais contratual. E eu acho que o próximo passo para que isso aconteça seria uma liberdade sindical, para que, se aquele empregado ele se considera inapto para fazer aquele contrato com a empresa, ele esteja assessorado com o sindicato que melhor lhe convém, que ele acredite que seja o melhor. É uma das poucas normas da Organização Internacional do Trabalho que o Brasil não respeita, que é a de liberdade sindical. E eu espero que seja o próximo passo do governo federal fazer essa abertura para que realmente a gente possa dar esse próximo passo de liberdade contratual daquelas pessoas quererem, poderem escolher sindicatos adequados para as categorias ou não territorial como nós temos hoje. Por favor, Renata. Bom, a história, né, mostra que é preciso regulamentar, né? O excesso da liberdade nesse setor, assim, que cada um faz aquilo que tem vontade, ela não é lucrativa. A verdade, como ente social, depende daquilo que a gente está olhando. Tá? Se eu estiver olhando, se eu estou no lugar da colega, com todo respeito, eu vou concordar com ela, porque eu vou estar olhando apenas e tão somente para o empresariado. A questão é, como é que você vê a relação de trabalho? Se a relação de trabalho é para pessoas e para uma sociedade, você tem que perceber que as coisas não precisam ser só para o benefício do empregador. Compreende? Esse olhar é que as coisas precisam ser regulamentadas. Por que há necessidade da regulamentação? Para que essas forças se equilibrem. Porque, evidentemente, quem tem capital comanda o jogo com muito mais facilidade. Bom, para encerrar agora definitivamente na área de vocês, né? Uma das queixas dos empresários é de que havia um exagero no valor pedido na justiça por advogados de trabalhadores, principalmente por dano moral. A reforma trabalhista já está trazendo equilíbrio na concepção de vocês? Eu estou com pouco tempo e vamos tentar sintetizar a visão de cada uma. No meu, não. Porque, do meu ponto de vista, o que a reforma fez em relação aos processos foi contenção de acesso ao judiciário, tá? Que não significa solução. Esta questão de dizer que há um excesso de dano moral não é verdadeira, e a maciça maioria das reclamatórias trabalhistas neste país dizem respeito a verbas impagas, rescisões impagas. Então, é aquele empresário que manda o empregado para a rua e que não paga a rescisão, não paga o último salário, não paga férias, não, entende? Então, não tem nada a ver com dano moral. Existem colegas que pedem dano moral por isso? Existem. Isto é uma... Não foi acatada esta tese pelo judiciário como um todo, tá? Mas as verbas rescisórias são devidas, a pessoa trabalhou. Bom, Gabriela.
Hoje a gente tem mais ou menos 70% de reclamatórios que a gente tinha num período pré-reforma. Então, em número total, as reclamatórias não caíram tão drasticamente quanto a gente imaginava. O que caiu realmente foram o número de pedidos. Mudou muito o perfil da inicial, que é dirigida ao Poder Judiciário, em face da eventual sucumbência que pode haver pelo autor. Então, hoje estão muito mais sucintas as iniciais e elas realmente estão reduzindo, acho que até os pedidos de danos morais, pelo receio de como que vai ser entendido pelo Poder Judiciário a questão de sucumbências e custas. Eu senti como advogada de empresa trabalhista que caiu drasticamente o número de pedidos, não as ações. Como eu disse, estamos em 70%. Bom, Gabriela Bratz, Lambi, representando então o Instituto de Estudos Empresariais, advogada, Renata Gaber, também advogada trabalhista. Muito obrigado pela presença de vocês e que a gente vai continuar discutindo ainda os efeitos da reforma trabalhista e na expectativa, na esperança de que, de alguma forma, esses números quanto ao desemprego sejam melhores do que a gente está vivendo hoje. Sejam sempre, todos gostaríamos, eu acho que sem dúvida é um consenso sobre isso, né? Claro. Bom para a economia do país, bom para todo mundo. Seja bem-vinda sempre da mesma forma, Renata e Gabriela.